E olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se encarregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Lucas capítulo 21, versículo 34. Jesus, quando ele estava, fazendo o seu sermão profético, anunciando ali aos seus discípulos os sinais que marcariam o tempo do fim, Jesus ele estava ali orientando os seus discípulos a eles manterem uma vida, de vigilância, eles vigiarem o tempo todo. E é interessante que esse texto aqui, ele se repete, nos 3 evangelhos, E fala em Mateus, Marcos e Lucas. E todas as vezes em que um texto, repete, pelo menos assim, mais de 3 vezes, significa que é um assunto extremamente importante, que precisamos observar mais vezes. Então, esse texto aqui, Jesus ele estava dizendo, sobre as consequências de uma vida, cheia assim de libertinagem, as consequências de uma vida sem regras, uma vida livre, sem responsabilidade. Então, Jesus ele fala sobre a glutonaria, que é essa vontade, esse apetite desenfreado, pelo prazer, dos alimentos, e também não está restrito apenas a questão ali do alimento, mas também as festas que envolvem, a glutonaria, E existem tantas festas da nossa cultura, que envolvem assim, muita comida, Não que a ter fartura, Existe um equilíbrio, um ponto de equilíbrio nisso, mas existe algumas coisas que levam ao homem, ao pecado, leva o homem a agir desenfreadamente. E o Senhor fala sobre essa questão da glutonaria. A glutonaria é algo interessante que ela envolve também, rituais de idolatria. Muitos rituais dentro da idolatria envolvem esse tipo de festa. Então, o cuidado que Jesus ele tem para que não haja mistura no nosso meio. Sabe, o comportamento da cultura pagã, ela não entre, dentro ali da comunidade cristã, do seu povo, Então o Senhor ele alerta, olha, cuidado com isso. E fala também da embriaguez, que quando você acaba também, bebendo muito, A gente sabe que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos convêm. É importante quando nós passamos, estamos em Cristo Jesus, deixarmos as velhas práticas, aquilo que era fonte de prazer na nossa vida, coisas, e uma delas é a bebida, vamos dizer, nós devemos abandonar isso. Por quê? Porque a nossa fonte de alegria, ela passa a ser, a vida do Senhor Jesus em nós. Suas palavras, a vida de Cristo, ela nos satisfaz. Então, nós, como servos de Deus em Jesus Cristo, não há necessidade. O Senhor até fala assim, enchei-vos, não fiqueis embriagados, não com vinho que a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele é aquele combustível, vamos dizer assim, é aquele ingrediente, é aquela pessoa, que traz em nós essa satisfação na nossa vida, essa alegria total, a ponto de andarmos, tão felizes e plenos, sem ter falta de nada. Então, Jesus ele diz isso, cuidado
Cuidado com a glutonaria, cuidado com a embriaguez, cuidado, né, com as ansiedades, com as preocupações dessa vida. Por causa das preocupações da vida, né, nós deixamos tantas coisas, né, que referem a nossa vida com Deus. Né? Nós abandonamos o nosso chamado, nós deixamos de ter fé, nós deixamos até mesmo, né, a Cristo. Né? O abandono da fé é a apostasia. Nós passamos a viver uma vida que corre atrás do vento, né? Que coloca essa questão, né, em primeiro lugar na nossa vida, as buscas por aquilo que possa nos dar um conforto na vida, ela passa a estar em primeiro lugar. Né? Então Jesus ele estava dizendo isso, né? Porque haveria um tempo em que a força das trevas, né, ela estaria muito intensa nos últimos dias. E tem até um texto, né, acredito que seja de Mateus, que fala que esse dia não vos pegue de surpresa e vos ache dormindo. Né? Porque a força das trevas, da escuridão, ou seja, o governo do mal estaria tão operante na terra que nos faria entrar num sono, né? Num sono espiritual. Porque tudo aquilo que vem, né, e tenta nos vencer, tira as nossas forças. Então o Senhor Jesus estava dizendo que nessa fase da humanidade nós estaríamos assim mais vulneráveis, né? Para que o mal pudesse nos iludir, pudesse mexer com o nosso comportamento, pudesse mexer com os nossos sentimentos. Né? O mal ele estaria tão intenso que ele nos levaria a uma aceitação. Quando nós estamos, né, no estado assim de sono, nós, né, nos desarmamos, né, ficamos assim, deixamos com que o sono nos leve. Né? Então, nos últimos dias, a força das trevas estaria exatamente assim. E o Senhor fala, olha, não durma. Né? Ele fala, fique vigilante, porque aquele que fica vigilante, né? Vamos ver dentro, né, das Forças Armadas, né? Aquele que fica na torre de vigia, ele não pode dormir. Ele tem que estar o tempo inteiro alerta. E nós ficamos assim quando nós estudamos a palavra de Deus, quando nós não abandonamos as palavras de Jesus. E o tempo todo nós estamos ali buscando orientação. Cada período em que a humanidade atravessa, cada momento histórico da igreja, né? E no mundo, porque tudo que acontece na igreja reflete no mundo. Então isso nos faz estar alerta, né? Vigilante, não só na nossa vida, mas também com aqueles que estão ao nosso redor. Né, fortalecendo uns aos outros, alertando uns aos outros, olha o que está acontecendo, né? Olha como diz, como bate exatamente com as palavras de Jesus. Então o Senhor ele traz esse alerta para nós, para que possamos olhar, né, o que está acontecendo. Eu fiz até um vídeo que fala, olhe para cima. Estarmos vigilantes, vigiando, acordados. Não deixar o sono, né, o sono dos últimos dias, nos conduzir, né, nos manipular. E orai. E em cima, né, dessa última questão aqui, né, orar. Né, nós cristãos precisamos orar o tempo todo. Em todo o tempo. Né? E precisamos estar conversando com o Senhor, buscando no Senhor as divinas revelações sobre tudo o que está acontecendo. Porque as forças das trevas, né, o oculto,
Como que se enxerga algo que está na escuridão? É necessário haver luz, né? Luz. A luz da palavra de Deus. Ela revela. A luz do Espírito Santo revela aquilo que está escondido. Então, olha como é que é importante, né, não deixarmos o sono, né, nos manipular, né, nos conduzir a uma fase em que nós vamos estar olhando as coisas, mas não vamos estar entendendo nada. Então, a importância de mantermos essa vigilância, né? Então, e eu quero estar, né, concluindo esse vídeo, dizendo para você, né, a não se envolver, né, com a libertinagem, né, vivendo nesse prazer irresponsável que a vida nos oferece. Que você não possa estar envolvido com práticas, né, de glutonaria, embriaguez, com as preocupações dessa vida, colocando, né, as coisas que nós, né, precisamos até conquistar como família, precisamos sair para trabalhar, mas que essas coisas não estejam, não ocupem o primeiro lugar. O que deve ocupar o primeiro lugar na nossa vida é o conhecimento, né? O conhecimento da palavra de Deus. Jesus disse, né, em Mateus 6, né? Buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Que coisas são essas? Né? São as suas necessidades. As necessidades que você tem para viver uma vida, né, de paz, uma vida, né, de prosperidade, de conforto. Então, o Senhor, porque as palavras do Senhor, se você cristão não acreditar nisso, né, porque muitas vezes a gente fala, né, uma mensagem como essa e muitos acham assim, não, mas a gente, né, a gente tem que cuidar, né, primeiro dos nossos sonhos, buscar os sonhos, e depois, estando tudo certo, a gente tem que se envolver, né, com as coisas espirituais. E não é isso. Em primeiro lugar, você deve buscar o reino dos céus. Você deve buscar, fazer a vontade de Deus. Que as outras coisas, elas vão ser acrescentadas. Isso é promessa do Senhor Jesus. E elas são acrescentadas na nossa vida. Então, que através dessa palavra, né, você possa meditar e deixar com que o Senhor, Ele possa colocar na sua vida as coisas em ordem, né, tirar aquilo que está atrapalhando, né, você viver uma vida de vigilância, uma vida dedicada ao Senhor, e que você possa, né, observando os sinais que estão acontecendo, você possa ver que há uma urgência, entender que há uma urgência do Senhor para nós, seu povo, e que, como Ele disse aqui, porque o Senhor Jesus, Ele não joga suas palavras ao vento. Ele disse que para que esse dia não vos pegue de improviso, né, de surpresa. Se Ele disse isso, porque para muita gente isso vai acontecer, e que não seja, né, na minha vida, nem na sua vida. Amém? Até o próximo vídeo, se Deus quiser.